Pode ser, minha mãe. Tá. Aqui nós vamos para a nossa primeira entrada na conta demonstração. Vamos ver se esse candle vai terminar de força ainda. Opa, já me deu um gap de baixa, então consequentemente mais um candle de baixa. Ok, eu vou aguardar esse candle. Se dentro do prazo de 30 segundos ele alcançar esta região aqui, eu faço uma venda. O que eu acho que ele não vai alcançar. Porém, mais um pico de vela nós pegamos. Sem movimentação. Vamos ver aqui. O pico era até lá em cima. Dentro do prazo vai pegar uma reversão. Porém, deu uma continuação de movimento. Então eu vou continuar com o movimento. Não vou mais, porque o que aconteceu? Houve, tá, uma atuação aqui nesse caso, tá? Esse candle aqui, ele mostrou maior movimentação vendedora. Então aqui eu vou aguardar ele dar um pico lá em cima. Ele dá mais um pico. Não deu. Vamos ver se a força vai continuar, porque esse candle aqui pode mostrar para nós um descanso de mercado e ele retornar para a queda. Vamos aguardar a finalização deste candle. Mesmo sistema, tá? É uma correção dessa queda. Vamos ver aqui o que acontece aqui. Então, ele deu dois pontos ali de uma pressão, um interesse, uma pressão. Então nós vamos colocar de venda. Deu o nosso gap ali, tudo bem. Ok? O que aconteceu aqui com este candle e este candle, tá? O comprador tentou jogar esse preço para cima, tá? Com esses dois candles, porém de momento não conseguiu, ok? Então podemos chamar esse ponto de correção, tá? Vamos aguardar aqui. Ok. Agora nós vamos entrar com a mãozinha de Soro, que é R$9. Ele fechou com uma pequena rejeição, então eu coloco para o preço descer novamente. Teve uma pequena rejeição aqui, tá? Uma pressão vendedora, porém, como essa macro ela está de queda, tá? Uma macro de queda, aqui ele fez. Deixa eu aproximar o gráfico aqui. Aqui, ó, ele vai ter aguardado um pouco do movimento. Porém, vamos ver. Ele vai ter aguardado ele pegar os 50% e daí ter feito uma entrada, tá? Então, o que acontece aqui? Então, nós vamos para a mão de R$5 de novo, tá? Então, movimentação que eu deveria ter esperado ele tocar na região, tá? De pelo menos 30, 50% para daí fazer minha entrada. Aqui, vamos ver aqui o que acontece aqui. Ele fez esse movimento, fez a correção, fez a descidinha, travou aqui embaixo, corrigiu e está retornando. Vamos ver se esse movimento é o de reversão agora.
Vamos ver o que esse candle diz para nós aqui. A princípio parece ser uma descida, uma correção. Eu vou esperar novamente, ó. É um candle que já está mostrando talvez aí força de mercado, porém vai aguardar o movimento. Bom, ele já deu um gap de alta, tá? A minha entrada seria no 50%. Não estou desesperado. Vamos ver lá. Se ele tocar dentro dos 30 segundos finais os 50%, eu faço uma entrada de venda para a próxima vela. Agora, se ele mostrou esse candle aqui e fechar com um candle de baixa pequeno, posso entender que esse candle de baixa ele seja um candle de exaustão. Olha, já tocou e já desceu já. Novamente um candle. Então agora eu faço a minha compra, a minha entrada para compra. Tá? Teve atuação compradora, o volume foi menor que o anterior. Então, mesmo sabendo que isso aqui, ó, ele está numa micro de queda agora. Então vamos ver o que eu fiz aqui. Aqui ele pode ser um ponto, tá? Ele pode ser um ponto de reversão. Vamos ver o que vai acontecer se finalizar esse candle de baixa também com um volume maior que o anterior. Pode ser que o preço venha a descer. Então eu vou colocar para continuar o movimento de queda. Porque aqui houve pressão, ó. Houve pressão vendedora, tá? O volume está maior que a pressão. Está maior que uma pequena atuação ali compradora, porém já reverteu para vermelho, então pressão vendedora. Vamos aguardar. E se tudo der certo, a gente pega uma continuação de movimento. Não houve ali uma grande movimentação vendedora, então esse candle ele pode romper aqui essa região, tá? Vamos aguardar aqui. Ainda pode haver. Eu vou fazer aqui, ó. Por que eu fiz a minha compra? Porque este candle aqui, ó, tá? Em relação a este mostrou força. Porém, este candle já mostrou fraqueza e este candle já mostrou fraqueza. Esse candle também já mostrou uma fraqueza por parte de vendedores, tá? Então, eu fiz a minha compra. Aqui é um ponto onde foi deixado um suporte e vamos aguardar o final desse movimento. Movimento arriscado, porém positivo. Mesmo assim, ó, o que aconteceu? Olha o tamanho da trilha de negociação, tá deixada aí nesse candle. Então, ou seja, o vendedor, querendo, mesmo estando fraco, ele está posicionado nesta região, tá? Então, nesta região. Então, sabendo que é uma micro de queda, então ele pode fazer uma correção. Se esse candle em formação
terminar com um volume maior do que a trilha de negociação, eu acredito em uma alta novamente. Então, vamos para 16. Está bem volátil, né? Então, aqui eu já vou... Opa, deu certinho, me deu um gap ainda. Tá? Então, ele terminou com o corpo maior que a trilha superior. Então, nessa trilha superior, quem se encontra aí são os vendedores, tá? E ele travou aqui, quase que travou perto de uma região aqui, tá? Onde o vendedor entrou com um pouco de força ainda. Tá? Então, vamos aguardar. Aí, seguindo, nós temos aqui um outro ponto também, ó, tá? Onde o vendedor se posicionou. Então, nós vamos colocar ali também uma marcação, tá? De baixa, tá? Então vamos colocar aqui, ó, nesse pavio aqui, ó, tá? Então pode ser que o preço ele chegue até essa região, tá? Ele já me deu um candle de descanso, de força, né? Então agora a nossa entrada é de 29, tá? 29. Então o que acontece? Vamos aguardar esse candle, porque ó, ele já chegou na região. Ele já chegou aqui na região, tá? Aonde possivelmente aqui o vendedor entrou, tá? Então vamos aguardar isso aqui. Se esse candle também fechar com um volume de corpo, um volume maior que a trilha de cima, eu aguardo 50% e faço a minha compra, que seria uma taxa de segurança. Agora, se ele terminar com o volume menor que a trilha, então pode ser que haja em mais um candle de alta, talvez uma exaustão de preço. Aqui ele terminou praticamente igualado com a... Então aí eu teria que esperar ele pegar o candle de baixo, o segundo aqui, ó. Se eu fosse entrar aqui com mais segurança. Então vamos aguardar aqui, porque aqui tem vendedor. Então ele pode ter corrigido 4 candles de alta e retornar com um candle de baixa. Porém, se esse candle de baixa deixar uma trilha e essa trilha for superior, for maior do que esse volume, pode ser um candle de descanso e o mercado continuar a subir. Vamos aguardar. Se ele travar na região também, né? Pode ser que o preço venha a descer. E se for um candle de força, eu vou aguardar. Ó, é um candle que pode ser um candle de descanso, que ele não rompeu a taxa dividida de baixo também, mas rompeu a de cima, rompeu o pavio. Tá? Então, aguardei aqui, ó. Vou esperar dar uma confirmada e vou fazer... Ai, filho Maria. A minha entrada era aqui, ó. Era para pegar no pavio. Tá, vamos aguardar aqui. Por quê? Porque ele rompeu essa taxa dividida, tá? O preço fez uma pequena... Em uma micro de queda, ele fez a correção, tá? E o que acontece aqui? Isso aqui é uma micro de queda. Ele pode retornar aqui, ó. Vamos aguardar. A minha taxa ali em cima, ó. Ó como ele já deixou... uma força aqui compradora. Mas devido a esses dois candles estarem igual, pode ser que haja aí uma indecisão de preço. Se eu tivesse pego naquele pavio, eu teria ganho, porém não teve um loss. Então vamos preparar aqui porque que aconteceu. A atuação, o volume, ele é menor do que a trilha superior. Porém, como ele veio até embaixo, ele mostrou uma força, uma pressão, tá? Essa pressão não foi suficiente para que o volume fosse maior que a trilha de cima, tá? Que a trilha superior. Então aqui eu vou aguardar que o preço pode estar indeciso. As minhas entradas serão ao toque dessa
região e ao toque dessa região. Ó, pico de vela, né? Tá dando pico de vela. Já mostrou aqui, ó, uma movimentação. Já aqui o volume ele é maior do que a trilha superior, tá? Então pode sim haver uma tendência aí se formando, porém, como eu falei, agora para entrar seria na trilha de baixo, na região de baixo. Vamos aguardar. Se der mais um pico aqui embaixo, vou pegar aqui, ó. Beleza. Tá? Peguei aqui que ele ficou parado, tá? Aonde está havendo movimentação compradora. Vamos aguardar. Tá dando pico de vela. Já deu uma exaustada no preço. Vamos ver o que acontece aqui. Já vamos até arrumar nossa mãozinha aqui, porque parece que o preço se exaustou. E aqui ele travou na região. Aí eu mando uma compra. Aqui entendo eu que seja uma exaustão de preço, porém, tá? Ainda pode ter um final de movimento ainda, tá? Mas se realmente confirmar, ó, candle de força, a gente se opera aqui, ó, na taxa de 50%, tá? Para queda. Porém, como ele já veio de queda, então ele pode ser um preço exaustado, tá? Olha lá, vamos aguardar aqui. Muito bom. Então a gente continua já na abertura. Nossa, que lindo esse gap. Esse delay aqui ele foi mágico para mim. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Então aqui a minha análise foi correta, tá? Candle de exaustão. Já na abertura, porém, era para pegar na entrada, me joga lá em cima. É um candle também que eu não sei se dá para dizer que é de força, porém ele tem que ser igualado a esse corpo aqui, ó. A esse corpo aqui. Tá? Vamos observar. Olha o esforço que ele está fazendo, tá? Para chegar a esse ponto aqui, ó. Tá? A esse ponto aqui, ó. Tá? Vamos aguardar aqui. Olha o baque que ele tomou, olha o tapão que ele tomou lá de cima, tá? O volume, ele é maior do que a movimentação vendedora, tá? Então, candle de pressão sem trilha inferior. Esse candle eu esperaria alcançar os 50% para daí fazer uma compra. Mas como ele está vindo de pico de vela, são movimentos aí exaustivos, né? Ó, ele pegou 50% daqui, ó. Pegou 50% aqui, ó. Nossa, até subiu. Nossa, que bonita essa vela. Nossa, um candle desse tamanho. Dá pra dizer que é de força? Deve ser alguma notícia, é candle de notícia. O preço tá lá em cima. Vai dar mais um pico. É candle de notícia. Candle de notícia, como é que a gente se opera? Você pode não fazer nada ou você analisar aqui o movimento. Ele subiu muito rápido, né? Então, normalmente candle de notícia são 2 candles seguidos, tá? Vou aguardar um pouco mais aqui. Aqui eu vou fazer minha entrada. A movimentação que eu queria era essa aqui, uma pequena, tá? Então, esse candle aqui, ó, provavelmente foi de notícia das 9h06, 9h06 para 9h07, tá? Então,
normalmente assim tem uma correção de 1 minuto e depois o preço manda, né, a movimentação continua. Vamos aguardar. Beleza, então agora vamos para 29, né? Nossa entradinha aqui. Ele bateu, né, nos 50%. Eu vou aguardar fazer mais um movimento até quase que o começo dele. Mais 5 segundos, olha, é o candle de correção, tá? Então aqui agora eu vou limpar as minhas linhas para que o gráfico fique melhor, tá? Então, candle de correção do movimento. Praticamente foi na abertura do candle de notícia. Vamos aguardar esse final aí. Final dramático. Porém, um final vitorioso. Eu falei, ele travou, né, numa marcação da Binomo. Porém, já é um candle, ó, agora a taxa de R$52, tá? 2 candles aqui, olha o tamanho do gráfico, né? Então, como esse candle, tá? Eu entendo que esse candle foi um candle de notícia, esse candle foi o de correção, tá? Teve a rejeição, ela foi maior do que a pressão, tá? E daí o candle veio e pressionou, porém está finalizando este candle aqui. Então eu vou aguardar esse movimento e já na abertura já vou estar pegando aí minha compra. Que praticamente ele precisou para rebater esse preço 3 candles. Porém, eu ainda tenho uma tendência macro de queda, tá? Aqui eu tenho uma região que é de suporte, tá? Suporte. Então vamos aguardar aqui o término desta movimentação. Também dramática, hein? Dramática. Vamos aguardar aqui. Comprador tentando movimentação. Vamos aguardar. Foi bem na taxa. Então, houve um doji. Então aqui eu vou aguardar esse movimento de 2 candles. Para daí poder fazer uma análise. Porque esse candle aqui, ó. Tá? Esse candle aqui, o que aconteceu? Houve pressão, porém não houve atuação, não houve nenhuma entrada compradora. Aqui houve uma indecisão, tá? Então eu vou aguardar aqui o movimento desse candle também. Esse candle em relação a esse candle aqui, o volume é menor. Essa relação aqui, o volume é menor também, tá? Já conseguiu pressionar. A pressão não foi tão forte. Tá? Pressão de compra. Então eu vou aguardar uma movimentação vendedora e vou fazer a minha compra para continuar e pegar essa região, tá? Pegar essa região, então ele faz esse movimento, esse movimento, o movimento de queda, o movimento de correção desta queda aqui, ó. Desta queda. Vamos aguardar. O pavio travou também, né? O
pavio também travou aqui quase travou na região. Vamos ver o que nos dá. Tem uma taxa dividida, candle fraco em relação a esse, tá? É uma micro de queda. Vamos lá. Análise top, positiva. Então agora a gente vai de 94. Porém, eu vou fazer assim, eu vou dar uma pausa agora, eu vou estar postando o vídeo no YouTube, porque é assim que a gente aprende, tá? Aqui também, ó, houve pressão, tá? Houve pressão compradora, tá? Então, essa pressão compradora tem aqui a margem dos 50%, tá? Para depois ele fazer, que ele pode fazer o pullback nessa região aqui, tá? E retornar com o preço para queda, mantendo a macro de queda. Beleza? Então, vou parar meu vídeo aqui. Obrigado.